pois, eu peço imensa desculpa, eu sei que é falta de educação fazer isto que eu estou a fazer. Eu, aliás, costumo fazer dizendo lá em cima e cá em baixo. Ai, vai para ali, ai, chega dali. Espreguiçar é bom. Sabe muito bem. Aliás, este ato que eu acabo de fazer, algumas pessoas acham que é socialmente incorreto. É encarado muitas vezes como falta de educação. As pessoas não se podem andar assim a esticar, a espreguiçar nos sítios. Mas não é o único ato socialmente incorreto. A repórter Filipa Marques foi ouvir a opinião dos portugueses sobre estes e outros descuidos. A verdade é que se a Cinderela fosse de carne e osso, pois até ela teria que ir à casa de banho, quem sabe, dar o seu punzito. Existem hábitos que são tidos como falta de educação, mas que fazem bem à saúde. Eu estou na rua e vou descobrir se os portugueses têm ou não os seus descuidos. Já arrotou em público? Não. Nunca? Porquê? Dá-me azia, pois. Assim, às escondidas, dá? Claro. Já lhe saiu assim algum arrotito quando não era suposto? Já. E ficou envergonhado? Um bocadinho. Pedimos desculpa, damos um sorriso e seguimos. Saímos de fininho, não é? Exatamente. Já alguma vez teve um descuido? Não. Nunca? Não. Então, quando estou preciso de arrotar, viro a cara para lá para as pessoas não darem que eu arrotei. Ai, arrota sem barulho. Arroto para lá para as pessoas não me ouvirem. Acha que devíamos começar todos para ir a arrotar? É que se conforma. Olha, há coisas feias de fazer em público, mas que até sabem bem, não é? Por exemplo, espreguiçar, não é? É maravilhoso. A gente poder espreguiçar. Estou a ajeitar o cabelo. Sim. Ok, obrigada. Mas acha que fica bem fazer isto agora assim? Não, fica mal. Porquê? Pá, porque a gente pode fazer isso em casa, ou esconder ali dentro e ir lá espreguiçar. Acha que dar um pum assim na rua é feio? Claro. É. Porquê? É feio. Mas disse. Está tudo dito. É tudo uma questão de educação e isso cheira mal. Não convém. Porquê? Cheira mal. Pois o pior é o cheiro, não é? Pois. Olha, mas já lhe aconteceu estar assim, tão aflito, olha que saiu assim, soltou um gás sem querer. Já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. Não me lembro. É. Provável. E o que é que sentiu no momento? Deve ter sentido muito calor na cara, com certeza. Eu disse um pum, para não dizer assim, Um traco, mas não é nada disso. é mesmo um, É um peidinho. vou já Não corrigir. diga lá. Em casa, no conforto do lar, dá o seu peidinho. Pois estou. Eu disse que era um bocadinho politicamente incorreto, não é? Mas ora, vocês não pensem, se nós temos estas manifestações todas no corpo e a natureza é sábia, não é? Isto tem que haver uma razão para estas coisas nos acontecerem, não é? E acontece a toda a gente, não vale a pena estarem ai, eu não faço uma coisa. Mentiroso, é verdade, acontece a toda a gente. Portanto, vamos saber porque é que estas coisas acontecem. Então, tenho aqui o Carlos Campos Ventura, que é naturopata. Olá, como está? Bom dia. Ora, conte-me lá, qual é a vantagem ou porque é que nós temos a necessidade de nos espreguiçarmos e ficarmos muito felizes a seguir? Ou pelo menos eu fico. De manhã é mais normal que nós nos espreguicemos, exatamente porque durante a noite podemos ganhar ficar demasiado tempo em determinada posição e o corpo depois precisa de voltar, nomeadamente, a esticar a coluna. Portanto, é um movimento natural. É naturalíssimo, como é evidente. E, aliás, em certas posições de yoga, por exemplo, ou até ao fim de certas aulas de ginástica, esse exercício faz-se mesmo. Espreguiçar. Exatamente. São um bocadinho os alongamentos, não é? Exatamente. Finais, não é? Sim, hoje em dia chama-se Eu alongamentos. chama-se alongamentos, mas não é mais do que espreguiçar, não é? Olha, o que eu não sabia é que quando nos espreguiçamos, libertamos coisas aqui no nosso cérebro, que a serotonina e as endorfinas ficam todas contentes. Bom, mas se calhar cada vez que nós executamos alguma coisa com o nosso corpo que corresponde a necessidades,
é essa criação de bem-estar. Bem-estar, não é? Portanto, mas socialmente não é muito bem visto. Não é, mas, por exemplo, hoje em dia há nas lojas de produtos de atividade física, de desporto, umas barras que se põem normalmente nas ombreiras das portas e que nós podemos fazer flexões nessas barras, mas também podemos, pura e simplesmente, Ficarmos. agarrar-nos ali e deixar cair, descontraídamente. A sério? E isso é ótimo. Assumindo um bocadinho as nossas raízes como primatas, é isso? Não tem que ir queremos símios. Ai, que maravilha! A macaca Júlia pendurada. Que maravilha! Ai, isto tem tudo a ver, sabe-se lá, não é? Olha Isso é que boa ótimo, ideia. passar por ali e várias vezes por dia deixar-se cair, completamente descontraído. A coluna descontrai e isso não é preciso fazer esforço nenhum. Antes, pelo contrário, é só deixar descontraído. Cuidado é com as portas, lhe cai a porta em cima. Também se pode fazer numa árvore lá no quintal, não é? Também provavelmente também pode ser. Muito bem, embora não seja socialmente então correto, realmente espreguiçar-nos em público é feio. Aliás, todas estas coisas que parece que são umas urgências do nosso organismo têm, enfim, uma certa crítica social. Ora, uma coisa que sempre que deixa as pessoas muito incomodadas é a situação da ecturação, que é como quem diz quando se lança um arroto. Tem este nome bonito, ecturação. Porquê que arrotamos? Desenvolvem-se gases e isso é um processo perfeitamente natural no aparelho digestivo. Que, ou saem por baixo ou saem por cima. Exatamente. Tem é que sair, não é? Não, a maior parte também é absorvida. É absorvida naturalmente. Sim. Mas a partir de certo excesso, de facto, não são absorvidos. Aliás, essa palavra, o termo eructação, vem do latim diretamente, eructare, portanto, e significa em latim deitar pela boca. Micróbios. Agora, há de facto certos alimentos que provocam, não é? Que aumentam essas hipóteses. Como por exemplo, quais são os alimentos que nos deixam um bocadinho mais... Em primeiro lugar, se há algum estado inflamatório, seja no estômago, seja nos intestinos, aumentam evidentemente as probabilidades de geração de gases. E para isso há uma planta extraordinária que é excelente para tratar essas inflamações a nível do intestino ou do estômago. É o pau d'arco, é uma planta brasileira, mas que existe em Portugal há bastantes anos, tanto como para ser tomada como chá, como extrato. Portanto, os arrotadores, assim de carreira, se tomarem um bocadinho disso, ficam com uma sensação de alívio e já não existe aquele ruído que é realmente desagradável. É socialmente desajustado aqui, porque as culturas são próprias, evidentemente... Nos chineses, no final do jantar, na cultura chinesa, no final do jantar, se não se lançar um monumental arroto, é sinal de indelicadeza. E outros povos também. Outros povos também. Eu conheci na China, dizem os chineses, que é tudo aquilo que o corpo pede, nós devemos fazer no momento. Se é para espreguiçar, espreguiça. Se é para arrotar, arrota. Se é para ter um momento de flatulência, também se tem. A flatulência é que é um grande problema. Porque que eu não sabia, mas por dia, normalmente um ser humano tem libertação de gases 10 vezes em média, não é? Depende das pessoas, como é evidente, mas de qualquer das maneiras isso é um ato completamente natural. Agora, é interessante porque flatulência, esse termo, vem diretamente do latim. Que é o flato. É o flatus. Claro. Flatus, em latim. Interessantemente, flatus, em latim, significa, de facto, sopro. E é um sopro. Mas, mal cheiroso! mas está na origem também de flauta. De flauta? Eu acho isso... Exatamente. E em latim, flatus significava também não só flauta, como o som da flauta. Isto é uma espécie de uma flauta desafinada. Eventualmente. E com cheiro. Porquê que isto cheira tão mal normalmente? Aliás, eles têm cheiros diferentes, na minha opinião.
porquê que os cheiros são diferentes? O senhor está a olhar para mim com ar preocupado. A pensar, enfim, a Júlia Pinheiro tem um tratado sobre a matéria. Não, mas de facto há, enfim, coisas mais intensas, ruídos diferentes, digamos que a flauta apita de maneira diferente. Porquê? Esses gases são produto de fermentações. Basicamente, a partir de bactérias que são... vamos lá ver, o intestino é... É uma porcaria. O intestino é a parte do nosso corpo onde há mais fermentações e há mais agentes fermentativos. Evidentemente que quando os intestinos não estão em boa condição, essas fermentações são não só mais abundantes, mas de facto menos saudáveis. O cheiro, concretamente, não sei quem é que já esteve nos Açores, se calhar a Júlia já esteve. Ai, por amor de Deus! Ai, que vou ficar com os açorianos todos zangados comigo. O que é que se passa nos Açores? E a Júlia, se calhar, já foi às Furnas dos Açores. Não cheira bem, não. Mas isso é enxofre, não é? Portanto, nós temos... É a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa. Todos nós temos uma furna privada. Não dá é para fazer aquele cozido. Sabe que na Idade Média, esse cheiro, o enxofre, era considerado o cheiro da do diabo. Da presença do diabo. Portanto, havia um desgraçado que comia feijões, saía-lhe o prato, assim estava na fogueira. Ai, estas coisas tudo tem uma razão, não é? Tudo tem uma razão. Bom, então convém dizer que espreguiçar, flatular e arrotar são manifestações perfeitamente saudáveis e até fazem bem à saúde, não é? Portanto, sim, mas evidentemente que todos nós medida, temos que nos adaptar ao meio que nos rodeia, ao meio social. Claro. Evidentemente há uma pressão social e são músculos controláveis. E nós aprendemos desde pequenos a controlar esses músculos. E, portanto... Às vezes. Ora então, espreguiçar alivia o stress e até pode evitar dores de cabeça, não é? Porque nos esticamos e temos uma sensação de conforto. Claro. Arrotar ajuda a libertar o ar em excesso do estômago, não é? E flatular ajuda aqui. Bom, pode haver demasiada acumulação de gases. Rebenta, passa-lhe um fósforo. Pois a questão é essa, é que se esses gases provocam pressão no diafragma, a pessoa pode sentir-se como se estivesse a ter algum problema grave cardíaco. E de facto pode acontecer... Nós podemos estar a julgar que temos um ataque cardíaco e é apenas acumulação de gases. Monumental Acumulação de gases. Paf! Sim. Não é, nem é uma flauta, aquilo é um trombone. Sim. Pode acontecer. Vocês tenham, antes de irem para o hospital, pode ser outra coisa qualquer. Na dúvida é melhor ir para o hospital. Na dúvida é melhor ir para o hospital. Ora, muito bem. Bom. De qualquer maneira, deixe-me dizer-lhe que culturalmente isto tem a ver com uma exposição do corpo, nomeadamente com o que está no interior do nosso corpo. Porque é socialmente incorreto também bocejar, por exemplo. Pois é. Porque é a exposição do interior do nosso corpo e, portanto, nós tapamos. Eu desenvolvi técnicas para bocejar no tempo da faculdade. Bem, eu cheia de sono e já não apetecia nada a ouvir. Bem, eu bocejo com os olhos, eu bocejo com os cotovelos, eu sou capaz... Porque não se podia, que parecia mal, que havia logo um professor que dizia está amassada, está aborrecida. Então, mas sabe bem, não é? Tem a ver, de facto... E descontrai também, pois, não é verdade? Pois, com certeza. Bom, então, eu por acaso descontraí-me imenso. Pior eram as notas a seguir. Mas, olha, quero agradecer-lhe, Carlos, ter vindo cá. Portanto, já sabe, se sentir qualquer coisa aí a agitar-se, uma grande compressão, pode ser só gás, não é? Alguma coisa que pode evitar os gases? Com certeza. Há uma série de plantas, como o fungo, por exemplo, os coentros, a erva doce e já agora, falou nos feijões, nas leguminosas no geral. As leguminosas, se forem bem cozinhadas, tradicionalmente, deixe-me dizer-lhe que as leguminosas tradicionalmente eram cozinhadas à lareira durante a noite toda. Portanto, é cozinhar muito lentamente, mas muito tempo. E isso é uma pré-digestão.
Hoje em dia nós cozinhamos tudo à pressa, fazemos tudo à pressa. Portanto, um feijão demoradamente cozinhado não tem essa má E reputação. podemos cozinhá-lo com a tal erva doce, ou o funcho, ou o aipo. E, portanto, e logo aí há uma sensação, quando se come, não há problema, avisa-se a família que a seguir não há fogotório. E já está agora tudo outra coisa tranquilo. muito importante, Júlia, Diga. é que o feijão, as leguminosas, são bons alimentos proteicos. Mas o alimento proteico não deve ser mais do que, deve andar pelos 15% de toda a refeição. Pode ser 10, pode ser 20, andar por ali. Ora bem, a partir do momento em que nós comemos muito alimento proteico numa refeição, automaticamente há desequilíbrio. Portanto, se nós, quando comemos leguminosa, se comemos pouca, que é a quantidade que Exato, deve ser tudo de fica leguminosas equilibrado. ou de Claro, e não ou há de gás carne. que nos apanhe, nem fósforo que nos leve. Ora, muito bem, uma palavra de pó, Carlos, muito obrigada. Estão a ver, não há nada que não se possa